Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, graças a Deus os dois acenderam aqui. Bom dia pessoal do Spotify, bom dia Elton, que já está ali no YouTube. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Eu gosto desse nome, porque ele me faz manter na perspectiva de que nós pensamos a teologia e os assuntos da revelação a partir do chão da história, de onde nós nos encontramos. É aqui que vivemos, é agora que vivemos e não em outro lugar e não em outro tempo. E isso se torna um desafio muito bom para nós e é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a todos vocês que num domingo de manhã, dia 17 de setembro, às 10 horas, poderiam estar dormindo, fazendo outra coisa, mas estão aqui comigo para acompanhar uma aula longa, às vezes até complexa, desafiadora num domingo. Isso me dá muita alegria. E depois também os que continuam ouvindo, assistindo e se manifestando, pode ter certeza que cada palavra de vocês, cada incentivo, cada presença, cada comentário, cada joinha, cada like, serve de muito combustível para mim nessa minha missão de esclarecer as palavras do Evangelho. Bom, nós estamos aqui então aos domingos, temos 2 encontros por semana. Um encontro ocorre nas sextas-feiras à noite, às 20 horas. Atualmente estamos tratando de um tema que são os títulos e os nomes de Jesus, com o objetivo de obtermos revelação, conhecimento, maior luz, para que então possamos mudar nossa mente, aprofundar nossa compreensão. Já tivemos 4 aulas, eu acho que foram 4 aulas, né? Deixa-me ver aqui rapidamente, porque nós fomos até o Filho de Deus. Não, tivemos 5 aulas. Próxima sexta-feira será a aula 6 de 10. Então estamos caminhando. E aos domingos estamos estudando o tema da Igreja e Reino de Deus. Eu até pretendia que fosse um curso mais equilibrado sobre Igreja e Reino de Deus, mas como vocês podem perceber, o tema do Reino de Deus está dominando o curso. Hoje é a aula número 22. Significa dizer que nós começamos lá no início do ano, fizemos uma reflexão sobre igreja exclusivamente a partir das palavras de Jesus. Isso significa uma reflexão sobre Mateus 16 e Mateus 18, e depois sobre o que Jesus pensava a respeito da comunidade. Depois, a partir da aula 9, fizemos uma reflexão aí mais profunda, mais complexa, a respeito do reino de Deus, e terminamos então com 8 aulas para cada tema, fazendo uma ponderação, uma tentativa de relacionar igreja e reino de Deus. Essa foi a aula 17. O que eu tenho falado desde o início do ano é que, mesmo que na nossa experiência cristã, evangélica, católica, a gente esteja muito mais acostumado com o tema do reino de Deus e não acostumado com o tema da igreja e não acostumado com o reino de Deus, mesmo que nós nunca tenhamos feito essa pergunta, nunca tenhamos parado para pensar nisso, ou nunca tenhamos ouvido um sermão a esse respeito, o fato é que o nosso modo de ser igreja, quer o seu e o meu, individualmente, quer o da nossa comunidade, é uma resposta. Um caso concreto foram os últimos anos da política no Brasil. O modo como a igreja se comportou explicita, né, para todos que quiserem ver,
o que ela pensa sobre ela própria, o que ela pensa sobre o reino de Deus. Então você tem igrejas que se atiraram de cabeça na pior forma possível no fazer política, confundindo-se com um partido político, e você tem aquelas igrejas que querem se abstrair completamente de política, como se a missão dela estivesse restringida ao mundo espiritual e às coisas do céu, sem nenhuma conexão com a vida prática. Então, esse exemplo que eu estou citando, poderia citar outros, revela como nós temos dificuldade em responder esta pergunta. Então, o curso é longo por isso, tá? E eu espero que vocês tirem bom proveito destas reflexões, porque, veja, eu estou com 57 anos, sou filho de evangélicos, vivi quase a minha vida inteira na igreja e eu estou tendo que quebrar pedras, estou tendo que revirar o evangelho para achar respostas a essas perguntas. Digo isso para que vocês entendam o tamanho do problema. Mas o problema é importante e vale a pena nós refletirmos sobre ele, mesmo até porque a nossa situação não é boa, né? A situação da igreja brasileira não é boa, nem internamente, nem externamente. Então, as circunstâncias, se não outro motivo, nos obrigam a fazer essa reflexão, né? Sob pena de nós perdermos completamente o rumo, né? Há muito tempo se fala em crise da igreja, e para resolver crise nós temos que mergulhar no problema e nas fontes de revelação que são as escrituras. Bom, fizemos uma parada entre julho e agosto, dei recesso aí para os alunos, para a família Pé no Chão. Bom dia a todos e todas que estão entrando. Lembrem-se de curtir, compartilhar, divulgar o link do canal, chamar seus amigos para se inscreverem. Nós passamos a 910 inscrições. Eu quero chegar a 1000, porque aí o YouTube me concede mais facilidades para interagir, para ter publicações melhores, né? Bom, como eu estava dizendo, depois do recesso, então, eu comecei ali a partir da aula 18 e 19, apresentando problemas que nós temos que enfrentar. Problemas do tipo, o reino de Deus é do passado, do presente, do futuro ou dos três ao mesmo tempo? O reino de Deus se manifesta onde? Quando eu vou à minha igreja, eu posso dizer vou ao reino de Deus, né? Então, o reino de Deus tem endereço? A igreja eu sei que tem endereço, é a minha, a sua. Mas reino de Deus tem endereço, né? Então, essas perguntas, elas não são simples. E uma outra questão que eu coloquei é aquela da imanência e transcendência. Obriguei-as a lidarem com essas classificações de certa forma complexas, não são palavras do nosso dia a dia, mas imanente significa restringir o reino de Deus a um processo político. Muitos cristãos da esquerda, cristãos progressistas, cristãos que não querem aderir ao fascismo, ao liberalismo econômico, ao capitalismo, às vezes se perdem e reduzem o reino de Deus a um projeto político. De certa forma, a teologia da libertação andou muito perto desses erros, né? Eu não sou crítico da teologia da libertação, pelo menos não sou um crítico severo. Acho que nós temos que nos arriscar mesmo, e só erra quem se arrisca, portanto, eu não tenho ilusões com respeito à teologia da libertação, mas também não sou um crítico severo, né? Sou um crítico comedido, de alguém que tem interesse. E quando nós falamos em transcendência, aí nós podemos colocar toda a crentaiada, né? Nós podemos colocar todas as igrejas, porque todas, de certa forma, posso falar assim até em termos genéricos, generalizados, né? Correndo o risco de errar na generalização, mas falando a partir da minha experiência e do meu conhecimento com as igrejas, especialmente evangélicas,
elas consideram o reino de Deus algo apenas da transcendência. O que significa transcendência nesse caso? Que o reino de Deus está ou lá em cima, nas nuvens, no céu, onde Jesus mora, ou está lá no futuro, lá no fim da história, quando tudo isso aqui acabar, lá depois do Apocalipse, ou então está aqui dentro, né? Então, esta compreensão do reino de Deus não é justa. Ela não faz justiça a Jesus Cristo, né? Não faz sentido que Jesus Cristo tenha feito tudo o que fez apenas para que nós tenhamos uma interioridade religiosa, ou uma segurança pós-morte, ou que nós devamos concentrar nossa esperança no céu azul em cima, né? No mundo de Platão, né? No mundo perfeito das ideias e tal. Ora, isso é um ataque frontal à nossa fé, né? A nossa fé, ela defende a ressurreição do corpo, né? E isso já coloca toda essa escatologia dos evangélicos em crise. E para responder estas perguntas, então, eu comecei a partir da aula 20 a fazer a seguinte delimitação. Nós vamos pesquisar os evangelhos. Dentro dos evangelhos, as parábolas, que são dezenas, não tenho aqui o número exato, porque depende de como se classifica, e dentro das parábolas, um certo tipo específico de parábola chamada parábola do reino de Deus. A marca característica desta parábola é começar com a seguinte frase: a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a. Então, quando fala reino de Deus, já delimitou o tema, e quando fala semelhante a, já se espera que Jesus venha apresentar uma parábola, semelhante a, uma semelhança. Estas parábolas do reino de Deus estão reunidas, não totalmente, mas principalmente, maiormente, né, nos evangelhos sinóticos. João não tem parábolas. No evangelho sinótico, especialmente no capítulo 13 de Mateus, capítulo 4 de Marcos e capítulo 8 de Lucas. Então, Mateus, Marcos e Lucas concentraram suas parábolas em um longo discurso, né? Principalmente Mateus. Então, onde é que nós vamos buscar respostas para as nossas perguntas? Em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4, em Lucas capítulo 8. Há, evidentemente, daquelas 15 parábolas que eu selecionei, algumas que são narradas, registradas em outras sessões destes evangelhos. Bom, o que eu estou propondo, então, é interpretar as parábolas com a chave, com o tema pelo qual elas foram apresentadas, qual seja o reino de Deus. Então, eu tenho falado nessas últimas 3 aulas, inclusive essa atual, as 2 anteriores e essa, que nós todos conhecemos as parábolas. Nós conhecemos parábola do semeador, nós conhecemos parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo que nós vamos estudar hoje é uma parábola de domínio público, né? Até todo mundo fala separar o joio do trigo, né? Então é uma parábola que escapou aos limites, ultrapassou os limites religiosos das igrejas e tal, e se tornou um provérbio, né, de domínio público. Porém, o desafio que eu estou colocando aqui é um desafio para mim também, é interpretar estas parábolas com o sentido que Jesus lhes deu, ou seja, o reino de Deus. Se você pegar aqui, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, parábola do... Deixa eu tomar uma aguinha. Hoje eu estou sozinho aqui no comando, então vou ter que parar para molhar o bico. Se você olhar aqui na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24, outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Então, o tema da parábola do joio e do trigo é o reino de Deus.
pode interpretá-la como quiser, tudo bem. Eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que Jesus contou esta parábola com um objetivo, o objetivo de elucidar o mistério do reino de Deus. Bom, antes então de prosseguir, é só para fazer ainda a título aqui de lembrete, né? Eu classifiquei estas parábolas por categorias. E então estas parábolas, a de domingo passado, a de hoje e talvez a próxima de domingo que vem, eu estou considerando parábolas da agricultura, né? Então eu reuni as parábolas, de repente nem é a melhor forma de organizar, poderia ter organizado pela interpretação da parábola, não pelos elementos da parábola, mas de qualquer forma eu organizei as parábolas do reino em categorias pelos seus elementos. Então a parábola do semeador, que nós estudamos na aula passada, é uma parábola da agricultura, a parábola do joio e do trigo é uma parábola da agricultura, a parábola da semente, do grão de mostarda, são parábolas da agricultura. Depois tem a parábola da vinha também, dos trabalhadores e tal, da vinha, que também é uma parábola da agricultura. Então, apenas para concluir essa recapitulação, na aula passada, na aula 21, nós estudamos a parábola do semeador. Eu sei que você já ouviu a parábola do semeador de N formas possíveis, mas eu a estudei com vocês para tratar do reino de Deus. Então, naquele caso da parábola do semeador, Mateus 13, de 1 a 9, a semente ali é a palavra do reino. E as diversas reações, se cai na beira do caminho, se cai em solo rochoso, se cai entre espinhos, ou se cai em boa terra, tem a ver com a recepção que nós damos ao anúncio do reino de Deus. E a parábola deixa claro que a nossa escuta e o nosso seguimento, a nossa adesão a esse chamamento de Jesus Cristo concorre com diversos inimigos, sejam as angústias interiores, sejam as perseguições externas, porque o reino oposto, o reino anticristo está aí, né? Sejam as preocupações, a fascinação das riquezas. Jesus já tinha falado no Sermão do Monte, ninguém pode servir dois senhores. Então, isso que ele está dizendo aqui, as riquezas concorrem com a nossa adesão ao reino de Deus. E, por fim, aquela terra boa que adere à palavra do reino de Deus e, portanto, enfrenta suas angústias, enfrenta a perseguição, enfrenta as preocupações do mundo, enfrenta a fascinação das riquezas, mas mesmo assim acredita no projeto, no chamamento de Jesus Cristo e não abre mão, não troca o chamamento de Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo, pelos demais projetos oferecidos pela sociedade. Então é disso que nós estamos falando. Vamos agora então estudar a parábola do joio e do trigo. Vocês conhecem muito bem. Esta parábola, entrando já então agora na lição, né, vamos fazer, são 10 horas e 19 minutos, vamos então gastar o nosso tempo aqui fazendo uma análise desta parábola e ao final, então a aula é dividida em duas partes, né? Uma analisando a parábola e na segunda parte tirando as interpretações pertinentes ao reino de Deus, tá? Eu estou atento aqui ao Facebook e estou atento ao chat do YouTube. Então, apesar de a Irene não estar aí para fazer os comentários, né? Vocês são todos bem-vindos, bem-vindas. Estou vendo aí os bom dias. Sintam-se todos cumprimentados, né? No Facebook e no YouTube.
E então agora começamos a primeira parte da aula, que é uma análise da parábola do joio e do trigo, que está registrada apenas em Mateus. Lembra que a parábola do semeador está registrada em Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, na aula passada, eu fiz uma comparação de versões. No caso da parábola do trigo e do joio, não consta em Marcos, não adianta procurar, não consta em Lucas, nem no capítulo 8, nem em nenhum outro capítulo. Consta apenas e tão somente em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. É a segunda parábola contada por Jesus no capítulo 13 de Mateus. A primeira foi a do semeador e a segunda é esta do joio e do trigo. Aliás, na minha Bíblia o título é Parábola do Joio, quando deveria ser a parábola do trigo, ou então, no mínimo, a parábola do trigo e do joio, né? Porque o joio não é o tema principal desta parábola, mas os editores às vezes dão essas derrapadas. Um detalhe muito interessante que vocês devem observar aqui é que do versículo 24 ao versículo 30, nós temos a apresentação da parábola. Mas a explicação da parábola está separada. A explicação da parábola está no versículo 36 a 43. Então, vou repetir. Esta parábola está dividida em duas sessões. Uma sessão em que Jesus conta a parábola e outra sessão em que ele explica a parábola. Então, a parábola e sua respectiva explicação estão separadas no tempo e no espaço. Por quê? Jesus conta a parábola do joio e do trigo no versículo 24 em público para as multidões. Em público para as multidões. No versículo 36, que é o versículo da explicação da parábola, fala assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então percebam que Jesus está em outro momento. Então já passou o dia, já despediu as multidões, provavelmente perto do pôr do sol, né? Jesus ficava lá o dia inteiro conversando com as pessoas e como a gente vê pelos evangelhos, agora ele despede as multidões e ele está em outro lugar, não em público, mas no privado da casa. Entre a parábola do joio e do trigo e sua explicação, ou seja, entre os versículos 24 e 30, em que Jesus conta a parábola, e os versículos 36 a 43, em que Jesus explica a parábola, Mateus registra duas pequenas parábolas, a parábola do grão de mostarda, que é também uma parábola da agricultura, e registra a parábola do fermento. E coloca ali uma outra notinha, versículos 34 a 35, de novo explicando por que Jesus fala por parábolas. Nós já vimos isso lá na aula 20, quando Jesus explica por que fala por parábolas, porque a parábola é um gênero literário que requer ou pressupõe ou espera, né, tudo a mesma coisa, a reação do ouvinte. Né? Jesus não fazia questão de narrar a parábola e já explicá-la se não houvesse ou o entendimento natural do público ou perguntas. Né? Então, nos versículos 34 a 35, Mateus diz de novo por que Jesus fala por parábolas, e então, em outro lugar e em outro horário, os discípulos chegam para Jesus e perguntam o que significa a parábola do joio do campo. E no versículo 37 começa assim: e ele respondeu. Então esta é a segunda parábola cuja explicação nós podemos receber diretamente de Jesus.
Jesus interpretou a parábola do semeador e Jesus agora interpreta a parábola do joio e do trigo. As demais parábolas não são explicadas, ou porque elas são de entendimento imediato, sem nenhuma dificuldade, ou porque porque Jesus esperava que, ao explicar duas parábolas, nós fôssemos capazes de seguir o modelo, como eu brinquei na aula passada, falando que a professora, quando ensina um exercício novo, ela fala, eu vou fazer o primeiro, os demais vocês resolvam, né? Então, esta parábola está dividida em duas sessões, tá? Isso fica muito claro aí, basta você abrir sua Bíblia, você vai ver, vou repetir, dos versículos 24 ao versículo 30, 7 versículos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versículos, né? Do 24 ao 30. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Depois tem um intervalo em que ele conta outras parábolas e decorre o tempo. Apenas no versículo 36, né? 6 versículos depois, é que ele vai nos oferecer a explicação da parábola. É interessante pensar que Mateus manteve essa separação, né? Propositalmente manteve essa separação. Vamos então agora, uma vez que eu identifiquei o texto e sua explicação, vamos então agora olhar a própria parábola em si. Ao invés de ler a parábola como está na Bíblia, eu vou usar essa tradução aqui, tradução de um francês, André Chouraqui, acho que é assim que fala, porque é francês, né? Em que ele faz uma tradução literal o mais próximo possível do hebraico. E isso nos suscita algumas curiosidades. Então eu vou ler aqui, usando essa versão, só para vocês verem como ele trabalha o texto. Versículo 24 diz assim, e eles lhe dá outro exemplo. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. Quando os homens dormem, seu inimigo vem, semeia cisânias. Cisânias, em vez de falar trigo, em vez de falar joio, ele usa a palavra cisânia. Olha que interessante. Em seu campo e se vai. Quando o trigo germina e produz seu fruto, então as cisânias aparecem também. Os servos do patrão se aproximam e lhe dizem, Adon, que é senhor em hebraico, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vêm então as cisânias? Ele lhes diz, um inimigo, um homem o fez. Os servos lhe dizem, percebem que ele traduz tudo no presente, né? Os servos lhe dizem, queres que nós as arranquemos? Ele diz, não, vós não arriscaríeis ao apanhar as cisânias, a desenraizar ao mesmo tempo o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos colhedores, apanhai primeiro as cisânias, juntai-as em feixes para queimá-las. Quanto ao trigo, juntai-o em meu celeiro. Vou ler agora a explicação da parábola no versículo 36. Então ele deixa as multidões e vai para casa. Seus adeptos se aproximam dele e dizem, explica-nos o exemplo das cisânias do campo. Ele responde e diz, o semeador da boa semente é o filho do homem. O campo é o universo. A boa semente são os filhos do reino. As cisânias, os filhos do criminoso. O inimigo que a semeou é o diabo. A colheita é o fim da era. Os colhedores são mensageiros. Olha que interessante. Em vez de traduzir como anjos, traduziu como mensageiros. Deixa-me pular aqui umas figuras e mapas que não estavam previstas. E vamos lá para o versículo 40. E como as cisânias recolhidas são queimadas no fogo, assim será no fim da era. O Filho do Homem enviará seus mensageiros.
eles recolherão para fora do seu reino todos os obstáculos, escândalos, traduziu como obstáculos, todos os transgressores de não Torá. Eles os jogarão na fornalha de fogo, onde há choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então esta é a parábola e sua correspondente explicação. Só para a gente pensar um pouco sobre a estrutura desse texto, vamos observar o seguinte, tá? Esse é um exercício de conhecimento do texto, de aproximação do texto, para a gente se familiarizar do texto, né? Eu estou vendo aí o Elton, meu amigo, irmão querido, que nos ensina um método da leitura orante, né? E ele sempre fala, vamos reler o texto como se fosse a primeira vez, porque quando você faz isso, você quebra certos filtros, né, que condicionam a tua leitura. Então é mais ou menos isso, Elton, que nós estamos fazendo aqui, queridos irmãos e irmãs. Vamos nos acercar do texto, vamos nos aproximar do texto, vamos ver como ele está posto para nós, né? Vamos lê-lo diretamente e como se fosse a primeira vez. Então vocês observam que a parábola está dividida em duas partes. Eu vou falar primeiro da parábola, depois da explicação da parábola, tá? A parábola está dividida em duas partes. A sua história, os eventos da parábola, são apenas o versículo 24, 25 e 26. O que é o evento da parábola? Um homem semeia trigo no seu campo. Depois do trigo semeado, enquanto eles estão distraídos ou dormindo, vem um inimigo e semeia praga no meio, no caso, joio ou cisânia ou erva daninha. Semeia no meio e retirou-se. E acontece o óbvio, né? Quando o trigo cresceu, aqui ele chama de erva, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então você tem aqui um campo misto de erva boa e erva ruim, de trigo e joio, de erva comestível e de erva daninha. A partir do versículo 27 até o versículo 30, o que nós temos é um diálogo. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção. A parábola é dividida entre eventos, que é o fato do homem semear, o fato do inimigo semear, e o fato da germinação destas sementes misturadas. Esse é o fato narrado, né? A partir do versículo 27 até o 30, o que você tem é um diálogo. Os empregados perguntam para o patrão responde. Depois, de novo, os empregados perguntam para o patrão e o patrão responde. Então, o que nós temos aqui é um diálogo duplo, tá? Vamos então analisar esse diálogo duplo, pergunta e resposta, pergunta e resposta. A primeira pergunta está no versículo 27, deixa eu ver aqui, 27 a 28a. Então, 27 a 28a. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o trigo? Então, a resposta do patrão. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Então, pergunta, Senhor, o senhor não semeou boa semente no teu campo? Por que o campo está produzindo joio? O patrão responde, um inimigo fez isso. A partir do versículo 28b, o segundo diálogo. Mas os servos lhe perguntaram, segunda vez, queres que vamos e arranquemos o joio? Queres que vamos e arranquemos o joio? Aí vem a longa e final resposta do patrão e termina assim, versículos 29 e 30. Não, replicou ele,
para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, a resposta negativa e sua justificativa. Rimou, né? Resposta negativa e sua justificativa. Não. Por que não? Porque ao separar o joio, vocês correm o risco de ferir também o trigo. E aí vem a solução e a proposição do patrão. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí nós temos aqui então a estrutura da parábola. Então vamos agora para a explicação da parábola, também dividida em duas partes. Na primeira parte, versículos 37, 38 e 39, ele faz um vocabulário, ele faz um catálogo de interpretações. Então, olha o que ele fala. Ele respondeu, olha o que ele está fazendo aqui, ele tá identificando elemento por elemento, né? Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Então, dos versículos 37 a 39, ele está fazendo como se fosse aquele exercício que a gente fazia na escola de duas colunas, né? Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, né? Então você tem do lado de cá o semeador, o campo, a boa semente, o joio, o inimigo, a ceifa e os ceifeiros. Do lado de cá você tem filho do homem, mundo, filhos do reino, filhos do maligno, diabo, consumação dos séculos e anjos. Relacione um com a outra. Então, o que ele fez aqui nos versículos 37 a 39 é um tipo de glossário. Ele está dizendo, olha, vocês querem entender a parábola? Então é o seguinte, fulano é fulano, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é isso, isso é isso. Pronto. A partir do versículo 40 até o 43, ele faz então a devida interpretação, né? Assim como o joio é lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês percebem que ele interpreta a parábola em duas sessões. Uma fazendo aquilo que eu chamei de catálogo ou de vocabulário. E aí ele não precisa explicar, ele apenas identifica. Ele não fala que assim como o homem plantou a semente, o Filho do Homem plantou os seus discípulos e tal. Ele pula essa parte. E ele vai para o cerne da parábola, que é o desfecho surpreendente, pelo qual ele dispensa as providências dos seus empregados. Seus empregados propõem uma coisa que eles julgam adequada. O patrão rejeita, e então ele justifica, e aí está o ponto a ser elucidado. Então, a partir do versículo 40, Jesus explica apenas esse desfecho da parábola. Qual é o destino do joio e qual é o destino do trigo. Bom, nós temos aí então esse mapeamento, né? Nós temos esses elementos principais da parábola, nós temos essas ações típicas da agricultura, nós temos a presença do homem, dos seus empregados, nós temos a presença do inimigo e provavelmente dos seus empregados, né?
nós temos um retrato da agricultura, o campo de trigo, né? O alimento, né? O alimento mestre da agricultura, né? O alimento principal desde sempre da humanidade, de grande parte da humanidade, e a aplicação desta parábola ao reino de Deus. É isso que nós não podemos perder de vista aqui. Versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que... Então a gente poderia fazer aqui agora a seguinte interpretação. O reino dos céus é quando o Filho do Homem semeia no mundo os seus seguidores. E esses seus seguidores vão conviver em conjunto, em íntimo contato, misturados a um ponto que não podem ser separados de outra ideologia, de outra proposta, de outro modo de se organizar. Então, de um lado você tem o reino de Deus e os filhos do reino, idealizados por Jesus Cristo, e de outro lado você tem os demais reinos, as demais sociedades inspiradas por um sistema violento, né, que estão intimamente ligados. E então há uma proposta aqui de resolver o problema desta mistureba por meio da violência. Querem que arranquemos? Queres que arranquemos os outros reinos? E então este senhor diz o seguinte: não, sem violência, porque a violência praticada contra o joio será também violência praticada contra o trigo. E então o trigo e joio serão uma coisa só. Filhos do reino e filhos do maligno serão uma coisa só. Deixem que eles desenvolvam, né? Deixem que eles pratiquem suas ideologias, deixe que eles produzam resultados, deixe que seus planos sejam concluídos, amadurecidos, produzam seus resultados. E no final isso ficará tão claro que os filhos do maligno não conseguirão se sustentar e os filhos dos justos, né, serão como o sol do meio-dia. Então, o tempo fará diferença, a intervenção de Deus na história fará diferença. Bom, eu queria agora, deixe-me ver aqui como é que vocês estão aí na sala, tudo bem? Vocês estão aí, ótimo. Deixe-me ver aqui no Facebook, beleza, vocês estão aí. Então tá bom, vamos falando. Eu quero fazer agora, nós fizemos uma leitura da parábola, né? Nós fizemos uma leitura da parábola e nós fizemos um estudo da estrutura. Porque vejam, esta parábola, antes de ser texto, foi contada por Jesus. Foi contada por Jesus, provavelmente, muitas vezes. E ela foi ouvida pelos discípulos, entendida pelos discípulos. E um deles, Mateus ou quem quer que seja, resolveu registrá-la para nós. Então, entre Jesus e nós, tem a escuta e a elaboração, a redução a texto de um discípulo. E ele optou por nos-la apresentar assim, né? Então, é importante que a gente aqui entre no texto para a gente se aproximar o mais possível, o mais perto possível da mentalidade do discípulo. E é assim que ele a organizou, assim que ele a ouviu e assim que ele a organizou. Ou seja, por meio da narrativa do fato da agricultura e do diálogo intrigante entre o patrão e o empregado. Vamos agora para um segundo passo em que nós vamos nos preparar para a interpretação da parábola, e eu quero agora esmiuçar com vocês os elementos da parábola e
e o que interessa nela, o que tem relevância nela e o que a gente pode dizer, não, isso aqui não é irrelevante, nem Jesus explicou, nem tem relevância para os fins determinados para esta parábola, que é falar do reino de Deus. Antes da gente fazer isso, uma nota importante. Esta parábola, ela é esquisita para a agricultura. Então, assim, se a parábola do semeador é uma parábola possível, é possível que alguém pegue a sua bolsa de sementes, jogue as sementes daquele modo manual, caipira, como eles faziam, sem tecnologia, sem máquina, né? Apenas com o seu bornal de semente, jogando com a mão, aproveitando o vento. É claro que desse modo rudimentar de semear, sementes se perdem. Bom, toda agricultura tem uma certa perda de sementes. Nessa época aqui, Jesus contou algo que alguém poderia pensar uma coisa muito comum, né? E então o desafio da parábola do semeador é aplicá-la ao reino de Deus. Nesse caso aqui, nós temos uma parábola intrigante, tem muita coisa esquisita aqui, né? Primeiro, fala que este homem, dono do campo, é que semeou. Depois é que vai falar dos empregados. Então, esse homem semeou um campo tão pequeno que ele sozinho pôde semear. Onde estavam seus empregados que não fizeram a semeadura? É uma coisa interessante. Segundo, este inimigo vem à noite e semeia joio. É muito esquisito que alguém tenha semente de joio e que numa noite, sem ninguém ver, faça esse estrago inteiro. Depois, é estranho que os empregados do patrão proponham arrancar o joio, enquanto o trigo ainda não está maduro. De fato, não era um trabalho, não era um método usual de combater as pragas, né? Segundo, sei lá, na que conta que eu estou, né? Em quarto lugar, eu acho, o patrão, ele fala para arrancar primeiro o joio, que também é estranho. Deveria-se pensar que ele falaria para arrancar o trigo e o joio ser queimado no campo. Mas aqui ele está falando, olha que como seria interessante, né? Pensa num campo com os empregados para fazer a colheita de um campo misturado de joio e trigo a um ponto que não dá para separar sem prejudicar a colheita do trigo. E agora ele fala para ajuntar primeiro o joio, atar o joio em feixes para ser queimado, e depois o trigo a ser recolhido no celeiro. Então, o que a gente nota aqui é que, em termos de agricultura, a parábola tem algumas inconformidades, algumas estranhezas. Mas como eu tenho dito para vocês que o objetivo de Jesus não é dar aula de agricultura, ele adaptou a agricultura aos fins pretendidos, que é falar do reino de Deus. Então, esta é uma parábola para a qual Jesus esperava a reação, porque ele contou aqui uma coisa estranha. Seria como contar um método de pescaria para pescadores, de um modo que eles falam, cara, mas ninguém pesca desse jeito, né? Então, Jesus empurrou aqui o seu público para lhe fazer as perguntas. Tipo, mas que coisa estranha, por que esse patrão fez isso, né? Por que ele tomou essas providências? Que coisa estranha, né? Aí nós temos que lembrar que se trata de uma parábola. Se trata de uma parábola. E agora, então, eu quero ir com vocês para a interpretação da parábola. Vamos lá. Vamos colocar os dois textos, o texto da análise, o texto da apresentação da parábola e o texto da interpretação, lado a lado, né? E estabelecermos aqui a correta interpretação. Naquilo que Jesus já falou, ótimo. Naquilo que ele não falou, a gente vai ter que decidir se é relevante para a nossa interpretação ou se não é.
E como a parábola não nos obriga, falei isso na aula 20, a parábola não nos obriga a interpretar ponto a ponto. A alegoria obriga, a parábola não. E como a própria Bíblia está dizendo que é uma parábola, versículo 24, nós vamos seguir o método de interpretação da parábola. Só um minutinho. Vamos lá então. Eu identifiquei aqui nesta parábola 20 elementos. Alguns têm relevância, outros não. Primeiro elemento, semeador. Na parábola está escrito um homem que semeou. Quem é esse semeador e esse homem que semeou? O Jesus já falou. E ali ele usa um título. Quem está fazendo o curso de sexta-feira comigo já ouviu essa aula. Ele fala o Filho do Homem. E depois, no final, lá no versículo 41, ele vai falar, mandará o Filho do Homem os seus anjos. Então, ao invés de Jesus falar aqui, eu sou o semeador, ele já usa um título que tem pertinência com a escatologia. Então, o semeador é Jesus, o Filho do Homem. O segundo elemento, pela ordem aqui, é a boa semente. A boa semente é tratada no texto como trigo. A que corresponde a semente? Percebam que na parábola do semeador, que nós estudamos na aula passada, a semente é a palavra de Deus anunciada. Nesta parábola, que é independente daquela parábola do semeador, a semente não é a palavra. A semente são as pessoas. Então, olha que interessante isso. A semente boa são os filhos do reino e a semente ruim, o joio semeado no meio do trigo, são os filhos do maligno. Filho aqui, obviamente, está num sentido figurado, né? Filhos do reino, aqueles que aderem ao reino de Deus, filhos do maligno, aqueles que aderem ao sistema oposto ao reino de Deus e, portanto, são chamados aqui de malignos. O sistema engendrado, idealizado, sustentado por Satã. Então, percebam aqui um detalhe muito importante. Semente aqui não é a palavra de Deus. A semente boa não é a palavra de Deus, mas já é a palavra encarnada. Já é a palavra assumida e praticada. Então, esta semente aqui está um passo à frente da parábola do semeador. A parábola do semeador fala a semente é a palavra do evangelho e a boa terra é aquela semente já germinada e já produzindo fruto. A semente boa da parábola do joio e do trigo não é a palavra, mas é a palavra já obedecida, ouvida, crida, obedecida, praticada. Por isso ele já diz que a boa semente são os filhos do reino. E a semente ruim, os filhos do maligno. Um outro elemento muito importante aqui, que está no versículo 24 e interpretado no 38, é a palavra campo. Um homem semeou a boa semente no seu campo. E lá no versículo 38 vai dizer, o campo é o mundo. E aqui eu sou obrigado a parar e fazer um saneamento aqui, fazer uma correção. Porque nós estamos acostumados a ler esta parábola achando que o campo é a igreja e que dentro da igreja tem trigo e joio. E não é isso que Jesus disse, nem é isso que Mateus escreveu. Ponto. Eu não sei você. Você pode até dizer aí, compartilhar no chat, como que você entende isso que eu acabei de falar.
O campo, está escrito lá no versículo 38, o campo é o mundo. Não está dizendo que o campo é a igreja. O campo é o mundo. O mundo onde nós vivemos, como filhos do reino ou como filhos do maligno. Isso tem a ver com o modo como nós existimos no mundo, né? Quais são os princípios que nós adotamos? Se nós adotamos o princípio da paz e do amor, e da solidariedade, e da dignidade, e da vida, ou se nós adotamos o princípio da violência e do poder. Mas, de qualquer forma, é muito importante vocês prestarem atenção nesse detalhe. O campo é o mundo, não é a igreja. A igreja aqui não está presente nesta parábola. Esta parábola trata do reino de Deus. Não trata da igreja, a não ser indiretamente. No final dessa aula nós até podemos discutir isso, né? Mas essa parábola trata do reino de Deus. Enquanto os homens dormiam, esses homens aqui são os empregados do dono do campo, né? E em princípio eles não são interpretados. Quando Jesus explica a parábola, não diz quem são esses homens. Se vocês quiserem pensar que esses homens são os discípulos, a parábola autoriza. Se vocês quiserem entender que esses homens são os mesmos segadores, que faz sentido, de acordo com a agricultura. Os mesmos empregados que semeiam são os mesmos empregados que colhem. Então, nesse caso, esses homens seriam os anjos. Mas, de qualquer forma, a parábola não diz quem são esses homens, nem Jesus explica. Portanto, esses empregados não desempenham um papel relevante na parábola. Eles são apenas figurantes. O fato de eles terem dormido à noite também é irrelevante para esta parábola. É claro que em outras parábolas, como por exemplo a parábola das 10 virgens, o sono é relevante. Aqui, para esta parábola, se dormiam, se estavam acordados, se estavam viajando, etc., não importa. O que importa é que o inimigo agiu furtivamente, no escuro, né? E o fato desses homens estarem dormindo é irrelevante, porque quem trabalha de dia dorme à noite, então isso é irrelevante. Depois a gente tem a presença do outro semeador, né? Veio o inimigo, o outro semeador. E esse inimigo está identificado por Jesus como sendo o diabo. É interessante a gente lembrar que o diabo já apareceu também na parábola do semeador como aquele que se opõe à compreensão da mensagem do reino. Há uma parábolos, uma palavra que indica o reino, e há um diabolos, a compreensão do reino de Deus. De qualquer forma, este diabolos, este adversário, é aquele que inspira o maligno. Ele semeia o joio. Se a boa semente tem a ver com o reino de Deus, filhos do reino, então o joio tem a ver com o que se opõe ao reino de Deus, em qualquer das suas dimensões. Política, econômica, cultura, vida social, produção, em tudo que se opõe ao amor, à vida, à paz, à solidariedade. Isto é chamado aqui de mal, maligno. E esta malignidade tem adeptos, tem filhos,
que aderem a esse sistema para manter a sua sobrevida. Então, a semente ruim, o joio semeado no meio do trigo, são estes adeptos do sistema que se opõem ao Filho do Homem, que se opõem ao chamamento. O fato de brotarem e crescerem juntos é decorrência natural de qualquer semente boa ou má. Este fato não é explicitamente explicado por Jesus, mas a gente pode pensar aqui em termos de agricultura no sentido de resultados de ser filhos do reino ou filhos do maligno. Ora, assim como uma semente de trigo naturalmente produz trigo e uma semente de joio naturalmente produz joio, aderir ao reino de Deus deve nos levar a certas práticas, a certos resultados, a um modo de existir, e também aderir ao maligno, à violência, produz um modo de sociedade. Esta sociedade, meus irmãos, que nós somos e na qual vivemos, não é natural. Não é natural, não é da natureza das coisas. Ela foi inspirada por nós, por nossas necessidades, por nossas ambições, por nossa disputa. Por isso nós nos organizamos dessa forma. É interessante, às vezes, ouvir os ideólogos e os defensores do capitalismo tentando colocar o capitalismo como sendo uma ordem econômica da natureza, como se a natureza fosse naturalmente mercadológica. É falso. Nós criamos essa forma de ser. E pior do que isso, nós, o Ocidente, tentamos impor esse modo de ser ao mundo inteiro, como se nós pudéssemos extirpar até as tribos nômades da Amazônia para entrarem no mercado, né? Tudo vai entrar no mercado e nada vai ficar em pé por causa do mercado. Estou querendo dizer que o fato de o trigo produzir trigo e o joio produzir joio implica que nós seremos, nós viveremos, nós nos organizaremos de acordo com os princípios aos quais nós aderimos. E nós aderimos aqui nessa parábola ao chamamento de Jesus Cristo ou nós aderimos ao sistema de Satã. Lembra que o Evangelho de Mateus coloca lá no capítulo 4 que antes de Jesus manifestar-se ao mundo, ele foi tentado por Satã a aderir ao sistema de Satã. Tudo isso te darei, ó Filho de Deus, se prostrado me adorares. Significa dizer que para se dar bem neste sistema maligno é necessário adorar Satã. É isso que a parábola está querendo dizer. A reação dos servos aqui, esse diálogo dos servos com o Senhor, ele é hipotético. Ele não é explicado por Jesus. Esta preocupação de separar os dois sistemas, ela é apenas intuída, né? Então nós temos que pensar aqui um pouco sobre este diálogo que está a partir do versículo 27 até o 30, e depois, então, ele é apenas pressuposto por Jesus na explicação da parábola. Veja, esse diálogo dos empregados com o patrão, ele é meramente pertencente à parábola e ele ilustra uma preocupação do justo. Então agora aqui nós estamos no coração da parábola e nós temos que ter aqui um pouco de cuidado. Por quê?
Porque o diálogo está apenas na narração da parábola, mas não está na explicação da parábola. Jesus apenas trata na explicação de justificar para os filhos do reino a razão pela qual eles devem coexistir com o maligno. Por quê, meus irmãos? Porque é uma tentação permanente dos discípulos de Jesus, da igreja ao longo da história, para não dizer também a nossa, porque é que nós temos que conviver com a injustiça, com o ódio, com a perseguição, com a violência, com a corrupção e com o mal. Todos aqueles que aderirem ao chamamento de Jesus Cristo, estou lembrando da parábola do semeador, padecerá de angústias internas e de perseguições externas. E o que Jesus está dizendo aqui é: eu sei. E vocês, filhos do reino, não caiam na tentação de fazer a separação. Eu vejo aqui, meus irmãos, uma alerta, uma advertência de Jesus para exortar firmemente os filhos do reino a não adotarem a violência. Porque quando os empregados dizem, queres que vamos e arranquemos o joio, vamos supor que o patrão disse, boa ideia, vão lá e arranquem o joio e deixem apenas o trigo no meu campo. Como Jesus explicaria isto na segunda parte da parábola? Ele diriam, ataquem os filhos do maligno, eliminem os filhos do maligno. Quer ele tivesse dado essa ordem para os filhos do reino, quer ele tivesse dado essa ordem para os anjos, seria um ato de violência. Portanto, Jesus estaria contaminando o seu reino com o reino de Satã. E nesse caso não haveria mais joio e trigo, porém apenas joio. Porque o trigo, nesse caso, teria se transformado em joio. Qual é a alma do maligno? Qual é a alma dos reinos do mundo? A violência. Não há sociedade sem violência. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: os justos sempre serão assediados pela tentação de arrancar, de extirpar o mal. Quantas sociedades não têm eleito um certo grupo, um certo segmento, uma certa classe para ser joio? E uma vez que elas são classificadas como joio, a tentação de eliminá-las é praticamente obrigatória, imperiosa. Então, quando esses servos dizem, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Essa é a tentação da separação, é a tentação da violência para extirpar o mal. Isso assedia toda a sociedade, com muito custo, com muita barbárie, com muita violência, nós superamos esta violência institucionalizada, se é que superamos, né? Talvez na letra da lei, né, os irmãos advogados, advogadas aí vão entender o que eu estou dizendo, mas todos nós podemos entender. Talvez na letra da lei o direito é tudo muito bonito, a ressocialização do preso, etc, etc, né? Na prática nós continuamos eliminando o joio, aqueles a quem nós consideramos joio. Então a resposta do patrão é no seguinte, não, replicou ele,
para que ao separar o joio, não arranquem também com ele o trigo. O que o Senhor está dizendo aqui, em termos explicativos, em termos de solução da parábola, é que nós não estamos no ponto em que estes dois sistemas podem ser separados, por diversos motivos práticos que são da conta do patrão, e o patrão não compartilha com os seus empregados. É claro que ele compartilha apenas a questão da colheita. Mas quando nós trazemos esta explicação da colheita para o reino de Deus, fica claro para nós que o Filho do Homem, versículo 41, o Filho do Homem é que resolverá este problema e não os filhos do reino. E esta colheita não é um conhecimento disponível a nós. Senhor, quando? Quando? Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Então, enquanto a colheita da agricultura, a colheita do trigo é um fato óbvio para quem vive da agricultura, né? Basta ver os grãos amarelos no campo para saber que eles estão prontos para a colheita. Quando nós trazemos isso para o reino de Deus, não é claro, não é claro. Por isso a tentação da separação mediante extirpação, mediante eliminação, mediante violência, é sempre uma tentação. Quando a gente fala aqui de interpretação, o que nós estamos querendo dizer, o que eu entendo desta parábola é o seguinte: a partir do momento que você, considerando-se filho do reino, resolver por sua própria índole extirpar o que você considera joio, você já não é mais filho do reino, você é filho do maligno. E, portanto, não há mais trigo nem joio, apenas joio. É como aquela piadinha da internet, né? Mais ou menos assim, eu não sou bom para filosofia da internet, mas algo assim, papai, nós poderíamos, se nós matássemos todas as pessoas ruins, ficariam apenas as pessoas boas? E o pai responde, não, meu filho, ficariam apenas assassinos. Nós seríamos todos assassinos, né? Então tem um gravíssimo problema aqui no enfrentamento do maligno. O risco de tornar-se maligno ou de usar as armas do maligno para combater o maligno. E não há saída para esse dilema. Toda sociedade que resolve enfrentar a violência por meio da violência torna-se ela própria uma sociedade violenta. Isso é fato histórico político, né? Então percebam que esse diálogo na parábola do joio, ele já é um pouco estranho, né? Mas ele tem seu sentido porque ele quer elucidar uma tentação que vai assediar de modo permanente os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Aqueles que aderiram ao chamamento de Jesus Cristo. Onde que está a igreja aqui? A igreja é ekklesia, ekkalel, chamados para fora. Chamados para fora do sistema de César, do sistema de Satã, do sistema do diabo. Para eliminarem o diabo? Não. Para conviverem com os filhos do maligno, em permanente tensão, teimando em permanecer como seguidor do reino de Deus, mesmo cercado de malignidade. É isso que essa parábola está dizendo. Com respeito à colheita do trigo, bom, aí tem aquela estranheza que eu falei, que ele manda colher o joio primeiro e depois o trigo e etc. Mas a praga é queimada, até hoje se pratica queimadas
no campo, né, com os devidos riscos e tudo mais, mas de certa forma a agricultura rudimentar ainda pratica queimadas, né? Acredito eu que seja uma prática combatida pela moderna agricultura para evitar incêndios, danos ao meio ambiente, etc. E o trigo é recolhido no celeiro, como se espera de um agricultor, né? Que recolha o grão, guarde no celeiro, seja para comercializar, seja para seu próprio consumo. Ora, quando Jesus explica agora o reino de Deus a partir do versículo 40, a partir do versículo 40, ele coloca para os filhos do reino a mensagem escatológica. E aqui a mensagem é carregada de simbolismo. Então, ao invés de explicar a parábola, ele complica a parábola, porque ele a explica por meio de uma linguagem escatológica, né? Então, é muito comum na literatura judaica e na literatura hebraica, na literatura cristã, que o fim desta era, o fim desse sistema anticristão, esse sistema violento, seja comparado com uma colheita, né? E isso é muito fácil de entender. No mundo agrícola, agrário, né, a colheita é um evento dominante, né? Todo mundo sabe ou convive ou trabalha na agricultura. Então, nada mais natural que atribuir ou usar a colheita, figuras da agricultura, para esta expectativa do fim da violência, né? Eu sei que essa mensagem pode parecer um pouco antipática, né? Mas não há solução para a violência a não ser mais violência e opressão e dominação. E nós estamos chegando num ponto que a violência vai se voltar contra nós mesmos e todos nós seremos vítimas da violência, a menos que o Elon Musk descubra aí, né, um planeta a ser habitado, e como aconteceu naquele filme, como é que é? Não Olhe para Cima, né? Acho que é esse o nome do filme, né? No final, a elite mundial pretenda fugir para um outro planeta para destruí-lo também, né? Então, o fato é que Jesus aqui está sendo profundamente verdadeiro, né? Claro, Jesus é verdadeiro, mas assim, ele está sendo realista, essa é a melhor palavra, extremamente realista. Não há solução para o problema da violência, a não ser deixar que os filhos do maligno colham o seu próprio dano. Deixá-los seguir e amadurecer no erro, né? Amadurecer no erro e colherem eles próprios as consequências da sua obstinada adesão à violência, tá? Bom, então nós temos aqui alguns aspectos irrelevantes, por exemplo, o fato de ajuntar primeiro não tem explicação. O joio aqui é muito interessante no versículo 41, que ele fale assim, olha, os seus anjos ajuntarão do seu reino, percebam que agora o reino dominou o campo, né? Então, se antes o campo era o mundo, agora o campo é o reino. Significa que o trigo venceu. Sem violência contra o joio, o trigo venceu. E aqui fala que os anjos ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. É interessante a gente pensar que aqui está uma definição mais, digamos, detalhada do joio. Ali em cima, no versículo 38, disse apenas que o joio são os filhos do maligno. Mas nós poderíamos dizer, como eles são filhos do maligno? Como assim filhos do maligno? O versículo 41 esclarece o que é ser maligno. Ser um escândalo. É interessante que aqui Mateus não fala praticar um escândalo.
como está, por exemplo, no capítulo 18, quando ele fala assim, capítulo 18, versículo 6, ai daqueles que fizer tropeçar um destes pequeninos. E depois ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem um escândalo. Então, o escândalo é literalmente uma pedra de tropeço. E Jesus está dizendo que aqueles que aderirem ao reino, que lá no capítulo 18 ele chama de pequeninos, vão ser vulneráveis à violência dos homens. E esta violência vai representar para os filhos do reino um escândalo, uma ameaça violenta. Mas Jesus fala, ai daquele que praticar escândalo. E aqui na parábola do joio, ele não fala, ajuntarão os que praticam escândalo. Ele fala, vai ajuntar os escândalos. Significa dizer que a pessoa se tornou um escândalo, que a sua adesão à violência é de tal monta que ele próprio se tornou já não mais os seus atos, suas práticas, mas ele próprio se tornou um escândalo. E ele fala também os que praticam a iniquidade, os que praticam a injustiça. Eu sei que a palavra iniquidade é uma palavra sofisticada, mas ela significa inequo, inigual, desigual. Todos aqueles que praticam desigualdade. Nós somos iguais e desigualar os iguais é praticar iniquidade, e isso é aderir ao maligno. Porque o maligno é aquele que premia, que concede prêmio à violência e não se importa com a produção de vítimas. Bom, eu fiz aqui um apanhadão geral da parábola, apenas então agora, meus irmãos, para dizer para vocês o seguinte. Vamos agora então deixar o trigo e o joio de lado e vamos para o que de fato interessa. O fato é que Jesus Cristo é a fonte de um chamamento à humanidade. Por isso o campo é o mundo. Esses que aderem ao chamamento de Jesus são mantidos no mundo, preservados no mundo, como adeptos desta nova comunidade humana. Então aqui não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião. Tem a ver com adesão ao modo de ser do reino de Deus. Pode estar dentro da sua igreja, fora da sua igreja. Pode estar na sua religião, fora da sua religião. O campo é o mundo. E os filhos do reino são aqueles que aderem às boas novas de Jesus Cristo. E esses, então, são mantidos em íntima relação, na mesma sociedade, no mesmo sistema que é inspirado por outra fonte, chamado nesta parábola de o inimigo. Significa dizer que a sociedade está organizada e estruturada de acordo com valores que são opostos, adversários, inimigos da mensagem de Jesus Cristo. Estes dois chamamentos, o chamamento de Jesus Cristo ao amor, à paz, à solidariedade e à vida, se opõem a um outro sistema que Jesus vai chamar no Evangelho de príncipe deste mundo, cabeça deste mundo. E o mundo é esse cenário onde nós vivemos, onde nós consumimos, produzimos, vendemos, compramos, amamos, odiamos, vamos, voltamos, vencemos, perdemos. Esse é o mundo. E nós somos chamados a ser
filhos do reino de Deus, imitadores, adeptos do reino de Deus, neste mundo sobre o qual vigora e domina um sistema inspirado, segundo Jesus, por Satã. Né? Eu sei que é antipático falar de Satã e de diabo, mas é o modo como a teologia personifica a violência que nos governa, que governa todas as nossas relações e que é sustentada, né? Sustentada, normalizada, institucionalizada. Né? Bom, o que ele está falando então são de dois sistemas. O modo de ser, o sistema inspirado por Jesus Cristo e o outro sistema inspirado por César, pela violência, pela dominação, pela exploração, pela destruição da vida. Há uma grande tentação nossa de sacarmos vantagens e partirmos para a violência contra esse sistema? Sim, a igreja já fez isso muitas vezes das formas mais perversas. Mas esta parábola tem o objetivo de nos manter como filhos do reino, como opostos à violência. E com paciência aguardarmos o desenvolvimento, o amadurecimento desta nossa fé e prática de Jesus Cristo, sabendo que esse sistema que aí está e ao qual nós nos opomos também produzirá os seus resultados. Aliás, já está produzindo há séculos, né? Levando o mundo para uma grande fornalha. A mensagem desta parábola é: aguardem as providências do idealizador do reino de Deus. Vocês não inventaram o reino de Deus. O reino de Deus veio de Deus. E o que ele está dizendo aqui para nós é: aguardem. Aguardem as ordens do Filho do Homem. O mesmo Filho do Homem que anunciou o reino de Deus, este mesmo Filho do Homem providenciará a farta colheita daqueles que aderirem a este sistema. Bom, irmãos, essa é a interpretação possível dentro da perspectiva do reino de Deus. Né? Eu espero que essa parábola nos ajude a entender que o reino de Deus é presente. Lembram das perguntas? Quando o reino de Deus? No futuro, lá em cima? Onde? Como? Essa parábola responde algumas perguntas para nós. O reino de Deus é aqui e agora. Mesmo misturado com o joio. Mesmo vivendo numa comunidade que naturaliza a violência. Então, o reino de Deus é aqui e agora. Isso é tudo que nós devemos esperar? Não. Porque estes pequenos gestos de adesão ao reino de Deus produzirão obrigatoriamente uma colheita, produzirá resultados. Cada ato de amor é eterno. Jesus fala em Mateus 10 que até um copo de água dado ao sedento é eterno e de modo algum se perderá. Então é uma parábola para nos dizer: prestem atenção aos pequenos começos. Pratiquem os atos de justiça e de amor. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que têm sede e fome de justiça, porque vocês serão fartos. Então é uma mensagem de esperança, para que nós continuemos neste mundo, neste sistema odioso, nós continuemos sendo pessoas solidárias, justas, esperançosas e profundamente amorosas. Essa é a mensagem da parábola do trigo e do joio. Estou vendo que vocês estão ali. Muito obrigado, Elton, Ailde, Zairo, nosso amigo amazônico.
Ana Cristina, Gilberto, Sérgio, pessoal também que está aqui no Facebook, Celi, Cida Lopes, Irizane, Zanira. Obrigado, gente. É difícil ouvir uma aula sem participação, né, sem as intervenções da Irene. Nos vemos, a Irene está bem, graças a Deus. Nós nos vemos na sexta-feira, quando vamos falar sobre o título Filho de Davi. Tchau, pessoal do Facebook.